Ele é advogado, professor na Universidade de Ribeirão Preto nos cursos de Direito e Jornalismo. É palestrante, professor convidado em cursos livres e de pós-graduação. Mestre em Direitos Coletivos e Cidadania, pós-graduado em Gerente de Cidade, Direito Eleitoral, Gestão Jurídica de Empresas, coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sócio da Scarpino Sociedade de Advogados. É lógico que eu não estou falando do Moro, esse é o livro que ele escreveu. E eu estou aqui com o doutor Luiz Scarpino, tudo bem? Tudo bem, Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês. Para nós, Geninho, que exala, eu falei para ele antes de entrar aqui, ele é a cara da felicidade, sempre sorrindo, isso é bom, né, doutor? Eu acho que a gente tem, se a gente está vivo e está com saúde para trabalhar e para discutir os assuntos da vida, eu penso que nós temos que ter motivos para pelo menos ser otimista, e eu acho que é nesse tom que eu procuro fazer as minhas afazeres. Sérgio Moro, o homem, o juiz e o Brasil, no momento que todo mundo fala desse homem aqui, mas esse não é um livro de biografia. Não é um livro de biografia. Eu fui convidado pelo grupo editorial Novo Conceito, daqui da cidade, inclusive, e eles vieram com o desafio de escrever sobre o juiz Sérgio Moro. A princípio eu fiquei assustado, eu falei assim, olha, não posso fazer uma biografia. Primeiro, isso demandaria um trabalho de anos. Segundo, ele é um homem vivo, acabou de fazer 44 anos. Seria uma insensatez você escrever a história de uma pessoa viva e no flor da idade, principalmente no calor dos acontecimentos em que o juiz Sérgio Moro é a figura central do principal processo que nós estamos experimentando, que é a Lava Jato. Então o livro no recorte, minha aceitação para fazer esse livro, ele objetivou então falar sobre o aspecto do juiz, do homem público Sérgio Moro, mas para que a gente entendesse o que é a Lava Jato, o que está acontecendo, quem são os grandes acusados, o que nós podemos esperar dali para frente. Então, basicamente, eu acabei de falar as 3 partes do livro, que seria a primeira parte sobre quem é o juiz Sérgio Moro, contar os principais casos dele, onde ele veio, onde ele estudou, o que ele escreveu. A segunda parte, explicar o que é a Lava Jato, como surgiu, os nomes, cada uma das etapas, inúmeras questões controvertidas ali envolvidas, alguns conceitos jurídicos que eu tento trazer de uma maneira bastante simplificada para que todo mundo tenha acesso e consiga entender ali, por exemplo, o que é a condução coercitiva, o que é a interceptação telefônica. E na terceira parte eu procuro, então, trazer um perfil do que a Lava Jato vai trazer de bem para o Brasil, o que nós devemos esperar depois disso tudo, da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro e de nós brasileiros, com relação a tudo isso que está acontecendo. É lógico que a gente não vai falar sobre o conteúdo do livro, senão perde a graça, né? Não queremos fazer isso. Eu tive a oportunidade de ler quase todos já. Tive informações que eu sequer imaginava, porque para todo mundo o Sérgio Moro apareceu agora. Então a gente vai ter aqui bastante informações a respeito, como você disse, dos casos que ele fez. Mas falando ainda do livro, você esperava que o livro vendesse tanto? Olha, foi uma surpresa agradável. Sabia que escrever sobre Moro e falar sobre Lava Jato nesse turbilhão seria algo que poderia ter uma boa aceitação pela população, mas não esperava que nas primeiras 2 semanas eu saísse entre os 10 mais vendidos da Veja. Enfim, isso para mim é uma alegria extraordinária, no qual não estava esperando ainda que soubesse que pudesse gerar algum tipo de burburinho. E mesmo nesse meio do caminho, com outros livros congêneros no mercado, ainda temos espaço para continuar divulgando. Enfim, recentemente participei da Feira do Livro de Brasília, agora, mês que vem, estou indo para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, divulgar esse livro. Então, é uma obra que, em menos de 2 meses, ela ganhou uma dimensão extraordinária para mim, enquanto professor de Direito, de Jornalismo, enfim, que acostumado a escrever sobre questões técnicas, ter um livro com um grande respaldo, uma grande aceitação no público, isso é motivo de uma surpresa, de uma grata surpresa. Bom, eu tive também o prazer, aliás, nós nos sentimos muito alegres por conhecê-lo, nós nos sentimos honrados com isso também. Queria dizer aqui que cada vez que a gente vê uma notícia sua, a gente fica muito alegre, muito feliz, viu? Eu tive o prazer de, no aeroporto de São Paulo, ver o seu livro em destaque numa livraria lá, foi quando eu te passei até, falei, olha que legal. Isso está pipocando no país inteiro, né? Foi. Inclusive, a sua foto foi na semana em que o livro foi, antes mesmo de eu fazer o lançamento oficial do livro. Já estava lá. Ele já estava lá nas livrarias dos aeroportos. E foi um motivo de grata surpresa que quando você tirou a foto, ele apareceu, já estava com o montinho, fim a descobrir depois que o montinho já estava reduzido pela metade. Então, em poucas horas que ele saiu, ele, enfim,
gerou esse frisson todo, porque todos queremos, e aí me incluo nisso, saber quem é o juiz Sérgio Moro, o que ele vem fazendo, por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão no Brasil. E não tem nenhum problema em contar sobre alguns conteúdos do livro, porque ele tem muita coisa a desbravar. E, inclusive, eu estava assistindo uma palestra que o juiz Sérgio Moro estava falando, e o ministro do Supremo Barroso estava a dizer que nós não precisaríamos de heróis, e aí ele coloca na categoria Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa, se nós tivéssemos instituições fortes. Então, nesse momento de tanta corrupção, de tantas questões polêmicas, de tanto mal que vem sendo escancarado, o juiz Sérgio Moro simboliza um dos mártires do combate à corrupção. Ainda que eu não trate dessa forma no livro, penso que ele é um juiz bastante competente e que vem desempenhando com bravura o seu papel, mas a gente tem que saber situar e pôr os pingos nos is e reconhecer que, se não fosse o trabalho de ponta do juiz Sérgio Moro, não chegaríamos aonde estamos chegando na Lava Jato e descobrir tantas coisas que ainda revelam e ainda estão por vir, inclusive. Nós não sabemos até que ponto, aonde a Lava Jato vai parar. Inclusive, você disse que não tem problema de ver alguns pontos, a gente percebe que o Sérgio Moro, de acordo com o seu trabalho aqui, ele não caiu de paraquedas, não apareceu assim no momento oportuno. Ele já vem exercendo um trabalho já há longos anos nessa área específica, né, de desvendar aí esses segredos de lavagem de dinheiro. É isso? Sim. Ele é juiz de direito, juiz federal, isso ele muito jovem, logo se formou, 2 anos depois, ele passou no difícil concurso de juiz federal. Ao longo de toda a sua carreira, ele se aperfeiçoou em crimes do colarinho branco, e aí são aqueles crimes praticados por executivos, né? E desenvolveu estudos, mestrado e doutorado na área do processo penal, especificamente sobre crime de lavar dinheiro, em que ele participou de cursos nos Estados Unidos, enfim. Então, ao longo de sua carreira, ele veio se preparando para isso. E é engraçado que ele atualmente está alocado na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas em razão do seu alto renome nessa área de combate de crimes de corrupção, de lavar dinheiro, ele foi convocado, eu trago aí no livro, pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a participar do principal caso, que veio a substituir agora a Lava Jato, o caso anterior, que a Lava Jato substituiu, do Mensalão. Então, o Sérgio Moro, acho que algumas pessoas não sabem, ele participou do caso do Mensalão. Antes ele havia participado de um caso bastante rumoroso e até controvertido, que era o caso da Banestado, também envolvendo esquema de encaminhamento irregular, de lavar dinheiro e encaminhamento de dólares para o exterior, sob o uso de doleiros. Enfim, quis o destino que um crime relativamente simples e corriqueiro de encaminhamento de dinheiro para o exterior, de meios ilegais, que é corriqueiro numa vara federal que trata de corrupção, de crimes federais, enfim, pudesse, sem querer, e segundo o próprio juiz Sérgio Moro acabou de dizer, tá vendo? Tropeçar em provas que incriminavam diretores da Petrobras, e quando chegamos nesse atual estágio das coisas, descobri que o esquema de lavar dinheiro era muito mais complexo, que era um esquema de corrupção, de assalto, não à mão armada, mas muito pior, a Petrobras e inúmeros outros estatais, empresas públicas, instituições que a Lava Jato vem ajudando a desdobrar, porque começou com a Lava Jato, agora na Petrobras, depois já chegou na Eletronuclear, que está no Rio de Janeiro, e agora promete questões ainda do BNDES, em estágios da Copa do Mundo, enfim. Doutor, a gente tem a impressão que isso não vai acabar nunca, quer dizer, esse novelo aí não para de desenrolar? A corrupção é sistêmica no Brasil, e durante muito tempo, até agora, por assim dizer, os grandes contratos públicos, e não digo todos, mas grandes contratos públicos, foram obtidos mediante ajuste de grandes empreiteiras que formavam um cartel e entre si combinavam quem iria ser a vencedora, e para que isso acontecesse, esse clube das empreiteiras pudesse funcionar, pagavam corrupção a funcionários públicos indicados por determinados partidos políticos, que por seu turno também recebiam lá o seu quinhão, o seu pichuleco, como ficou conhecido uma das fases da Lava Jato, para que conseguisse se reeleger e assim continuar indicando os diretores para continuar permitindo o esquema de corrupção. Então, isso é algo que vem, não começou agora, 1, 2, 3 anos,
nem 5, possivelmente, é algo institucionalizado, mas que vem ganhando uma dimensão muito grande aí, e é o que a Lava Jato revelou, que isso, nos últimos 10 anos, ganhou uma dimensão monstruosa, não que isso não existisse antes, mas pelo menos a faceta que nós estamos descobrindo é que a corrupção ela é sistêmica e espalhada aí como células cancerígenas das mais danosas em toda a nossa administração pública, não só federal, mas possivelmente se investigarmos ela vai chegar, não na Lava Jato, claro, mas se investigarmos teremos tentáculos até a pequenas microcidades e comunidades, enfim. Isso é um fruto de uma evolução que apenas a transparência e um momento um bom momento político que nós vivemos, não político eleitoral, mas político do ponto de vista institucional, que nós temos as instituições funcionando, mesmo com um processo de impeachment em andamento, com uma grave crise econômica, mas o judiciário vem funcionando, a polícia vem funcionando, enfim. Tudo isso... Desculpe cortar. Há uma citação no seu livro aqui a respeito das mãos limpas, né? O que é uma outra história que pode ser comparada ao Lava Jato. Tal. Foi um fracasso a longo prazo, foi incrível no começo, isso pode ocorrer com o Lava Jato também. Na sua opinião, a ferramenta correta é mesmo a transparência total do serviço público, em contas, em compra e tudo mais? Isso resolveria o problema? Pelo menos atenuaria? Vamos dizer o seguinte, a transparência é a condição indispensável para que a máquina pública ela receba o controle social. E a partir do momento que nós temos controle social, a corrupção não digo que vai sumir, mas ela é amenizada a ponto de que os corruptores eles tenham que usar de estratégias muito mais engenhosas para continuar assaltando a coisa pública. Quanto mais transparência nos poderes, mais difícil que nós temos é de assaltar a coisa pública. Então, a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, na década de 80, 90, ela foi uma operação, do ponto de vista judicial, exitosa, mas no longo prazo ela não funcionou, porque a população italiana apenas acreditou que a Operação Mãos Limpas fosse salvar e fosse ser o elixir do combate à corrupção. É o problema que nós não podemos deixar acontecer no Brasil, acreditar que o combate à corrupção vai acontecer simplesmente com a Lava Jato. E aí eu diria que é um segundo ponto, inclusive dos estudos que o Sérgio Moro ele pesquisou sobre a Mãos Limpas em 2004, eu trago isso no livro, e depois trago no livro, na parte final, o que esperar do Brasil pós-Lava Jato, e o que nós temos que aprender que deu errado nas Mãos Limpas. Primeiro, demorar muito. Segundo, a população tem que participar, transparência. Quando um ambiente que a administração pública ela se escancara, as chances dos tentáculos dos poderes criarem burocracias e assim praticarem corrupção, isso diminui. E o Brasil, infelizmente, ainda nós temos um burocratismo excessivo em que determinados grupos vendem dificuldades ou criam dificuldades para vender facilidades sob esquemas corruptivos, que às vezes algumas pessoas acham que é normal, mas isso não é algo que possa ser tolerado, principalmente agora no mundo tão sistematizado e globalizado, em que a corrupção ela adquire facilmente contornos globais. Enfim, então, eu acho que esse é um episódio que a gente tem que levar como lição e aprender para não voltar a persistir, não nesse erro. Bom, agora eu vou tornar-me um aluno seu, que medo, porque ele fica aterrorizando os alunos pelo Facebook, dizendo, tem prova essa semana e tal. Mas eu vou fazer assim, você é um dos seus alunos, fazer algumas perguntas. Gravação, não tem que ser autorizado pela Justiça? Ok, se tem, por que algumas gravações são usadas como prova se não foram autorizadas pela Justiça? A segunda parte dessa pergunta, o Moro acertou em ter deixado vazar para o país inteiro as conversas de Dilma e Lula e tudo mais? Ou não? Vamos lá, então primeira e segunda. Aí. Vamos começar pelo final, e aí não vou nem responder por mim mesmo, vou ser um replicador da posição institucional. O Supremo Tribunal Federal disse que o juiz Sérgio Moro errou por 2 vezes, nesse caso da divulgação das conversas do Lula e da Dilma. Primeiro, porque ele não poderia ter autorizado essa gravação da Lula e da Dilma, e se tivesse captado essa gravação, deveria ter mantido sob sigilo, apenas sendo utilizada no processo com a parte essencial disso tudo. O que aconteceu nesse caso específico da gravação Lula e Dilma?
ele tinha dado a ordem para a operadora telefônica determinar a interrupção dessa gravação. Cerca de 2 horas após a ordem dele determinar a interrupção, essa gravação apareceu para a Polícia Federal, que por seu turno encaminhou para o juiz Sérgio Moro e ele então determinou a abertura dela. Não fosse essa divulgação às vésperas do Lula, ex-presidente Lula, ser indicado como ministro da Casa Civil, isso não teria ganhado uma dimensão. Não fosse isso aliado à impossibilidade de Lula ter uma liminar contra ele deferida para assumir a Casa Civil, talvez nós não tivéssemos o desdobramento político que nós estamos experimentando com relação ao processo de impeachment. Eu não diria que o impeachment foi causado por conta disso, sim, mas poderia dizer que foi uma bela de uma gota d'água, ou fiz um eufemismo aqui, para ajudar a derrubar esse clima institucional, ou para ajudar a diminuir a já baixa popularidade de Dilma e, de uma certa forma, ferir a mística que Lula guardava até então como um homem santo, pela uma grande parte da população, que enxergou nessa gravação, do ponto de vista jurídico, ilegal, foi reconhecido, mas do ponto de vista sociológico e histórico, como drasticamente revelador de uma estratégia lamentável que usa de benefício pessoal para tentar safar da punição de um processo penal. Talvez se essa gravação fosse obtida de outra forma, inclusive poderíamos tê-lo preso naquele momento por obstrução à justiça. Não aconteceu por conta, primeiro, do que a gravação não foi admitida, segundo, porque agora não haveria mais crime para isso, mas se isso tivesse acontecido como aconteceu com o senador Delcídio do Amaral, que estava tentando obstruir provas, teria sido preso. Ele teria sido preso, assim como o Supremo Tribunal Federal mandou prender o Delcídio do Amaral, um senador em exercício do mandato. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Isso não é algo comum, mas que a justiça às vezes tem que agir para evitar que a aplicação da legislação não aconteça, nesse caso inequívoco de obstrução à justiça. Então, interceptações telefônicas sempre tem que ser alvo de autorização judicial e, segundo, não podem ser divulgadas indistintamente apenas os pequenos trechos que tenham relevância para fins do processo penal, e esse é um dos pontos que eu trago no livro para que o leitor então tire as suas conclusões. Diríamos então que o Sérgio Moro acertou errando. A população agradece. Para uma grande parte da população ele não erra. Ele, mesmo quando ele erra, ele acerta e acerta em cheio. Diria que do ponto de vista jurídico uma decisão bastante discutível, e vai do ponto de vista do povo, que às vezes não se preocupa com isso, mas deveria se preocupar, foi algo absolutamente adequado para ajudar a construir verdadeiramente a fotografia dos nossos governantes. O Moro fez uma palestra, se não me engano, no Senado, no Congresso, enfim, dizendo que ele é contra o foro especial, muita gente também. O senhor também é contra o foro especial para a política? Eu penso que, de uma certa maneira, algumas autoridades naturalmente expostas não podem ser processadas por questões políticas ou por questões comezinhas que não deveriam, devem ter, vamos dizer, uma proteção do cargo. Vamos dizer o seguinte, perseguições estritamente políticas, nós devemos ter formas de blindá-las para evitar que alguém que tome uma atitude eventualmente impopular seja alvo de um achaque, de uma estratagema judiciária. Mas acho que a questão do foro de prerrogativa de foro, ou seja, ter foro especial, isso acaba sendo algo que fere o conceito republicano de que todos somos iguais perante a justiça. Então, talvez nós poderíamos ter algum tipo de aparato específico para processar pessoas com autoridade, como juízes, como ministros de Estado, mas para poucas autoridades, e não da forma como é atualmente, em que, por exemplo, um ministro de Estado ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Eles têm milhões de processos para julgar questões muito importantes, e quando vê, se vê envoltos em decidir se um deputado ou um ministro tem que ser processado por uma questão de menor importância. Então, o modelo de foro privilegiado tem que ser repensado. Hoje em dia, para proteger determinadas autoridades, ele acaba sendo um instrumento de blindagem para evitar punições. Então,
eu acho que hoje o modelo tem que ser repensado. Eu não diria acabar de uma vez, mas repensar para que ele tenha flexibilidade e as pessoas que estejam implicadas sejam eventualmente punidas e com rapidez. Geralmente, quando a gente fala de foro especial, a gente fala muito sobre político. Mas juízes também, né? Porque outro dia uma moça aí parou um juiz no trânsito e houve aquela confusão e ela acabou sendo processada, perdeu. Os juízes também têm essa carteirada de vez em quando, né? Bom, carteirada isso ninguém pode ter, mas se um juiz processado criminalmente, ele não é por um colega de trabalho, ele vai ser pelo órgão superior que é o tribunal a que ele faz parte. Eu entendi, mas o senhor se lembra desse fato? Que Lembro. agente de trânsito, quer dizer, não é uma perseguição, ele estava errado, ele tinha veja, ele enquanto cidadão foi multado por um agente de trânsito e se impôs, agora eu sou juiz, você não pode me multar. Pior do que ele se impor foi o tribunal aceitar o que ele fez e ainda processar a moça. Isso é uma distorção que nós não podemos aceitar, enfim, como isso é complicado, não só como advogado, como professor, mas como homem, isso como cidadão é inadmissível. Pelo contrário, quando você é uma autoridade, a sua investidura, seu papel e seu poder deve ser desempenhado com muita precaução, com muita harmonia, muito equilíbrio. Esse tipo de episódio, pelo contrário, deveria gerar uma punição para a autoridade, mesmo que ele não tivesse ofendido, mesmo que a autoridade de trânsito tivesse sido ofensiva com ele. Porque ele tem instrumentos, ele tem conhecimento suficiente para não querer se impor na mão brava, na mão pesada e falar assim, não, você está mexendo com o juiz, da carteirada. Isso é pensamento do século passado. Aliás, enfim. ele devia elogiá-la. Que bom, você está cumprindo o seu papel. Ou que nem uma notícia pitoresca que eu li, que um juiz ele se auto-aplicou uma punição, porque ele se viu lá envolto numa situação, enfim, em outro país, enfim. Mas é a nossa mentalidade ainda aristocrática e patrimonialista, em que as pessoas, por ocupar determinado cargo, acham que são donos daquela função, e isso na vida particular acaba sendo uma extensão, achando que ele é juiz o tempo inteiro e está aplicando a judicatura quando simplesmente pratica um ato de cidadão. Isso é terminantemente contrário a tudo aquilo que a gente entende como... Como o programa está correndo, eu vou citar alguns nomes e você tenta rapidamente dar um parecer rápido. Cunha. Eduardo Cunha, olha, eu penso no House of Cards, naquele seriado bastante interessante. Pensamos, né? Pensamos e eu acho que o tempo dele está chegando e a justiça deve ser implacável, porque ele jamais do que cansou a chance de pedir gol no Fantástico em relação a menções a Lava Jato, e os episódios contra ele, os fatos contra ele são absolutamente graves e o livro traz alguns deles aí. Dilma se perdeu no universo político, no universo econômico, pôs os pés pelas mãos. Não acho que ela seja de natureza corrupta, mas praticou seus erros políticos e está pagando por eles ali. Reforma política. Temos que pensar com muito cuidado. Cada vez que a gente fica alterando na legislação, às vezes o remendo fica muito pior do que o próprio buraco que foi criado. Então, eu vejo com não bons olhos qualquer tipo de reforma política que seja feita às pressas. Transparência. Essencial é o que precisamos para que o Brasil se desenvolva, para que as instituições fiquem mais maduras, para que o cidadão efetivamente queira participar e com a sua participação, assim, nós efetivamente vamos construir um país melhor, porque as pessoas vão ver o que os outros estão fazendo e também tem que se ver que elas podem ser expostas por isso mesmo. Então hoje a corrupção só é larga porque nós admitimos pequenos atos corruptivos, e a transparência é a condição indispensável para colocar tudo à luz do dia e que todos nós, ocupando função pública ou não, estejamos expostos para saber como que o nosso dinheiro é bem empregado com relação a tudo aquilo que a gente paga de imposto, e que é muito. Doutor, muito obrigado por essa conversa. Eu quero de novo mostrar o teu livro aqui, recomendar, porque é muito interessante. Ficou alguma coisa para falar que às vezes eu não perguntei? Olha, tem tanta coisa para a gente comentar, mas eu vai mais um outro programa. Queria agradecer o carinho de você, da sua audiência, e recomendar, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Lava Jato, que dê uma olhada em Sérgio Moro, o Homem, o Juiz e o Brasil. Foi um prazer conversar com você, Sérgio. Muito obrigado. Mas antes de terminar, vamos falar só uma coisa de Ribeirão Preto. Como que você julga a transparência aqui de Ribeirão Preto? Tanto Câmara como Prefeitura, a política no geral, sem citar nomes nem nada, mas no geral, Ribeirão, região, está bem, não está bem, precisa avançar muito? Estamos evoluindo, eu acho que
ao longo dos últimos anos, você vai entrar no portal da transparência da Prefeitura de Ribeirão Preto, foi muito aprimorado, você consegue ter informações muito adequadas, mas ainda fica lá uma mística de muitas coisas técnicas. Isso precisa ser melhor comunicado. Então, se eu pensar em que tipo de publicidade nós temos que fazer é para incentivar a população a fiscalizar e dar mais transparência. E isso mesmo se aplica para a Câmara de Ribeirão Preto e para as cidades vizinhas, que ainda tem muito a evoluir. Eu vejo cidades menores, e essas sim precisam aprimorar muito mais a forma de atender aos seus cidadãos, ter muito mais cuidado para saber que, se hoje alguém ocupa uma função pública, se deve em razão do exercício do voto do cidadão, daquela pessoa simples que o seja, que é ela quem dá sustentação que tudo isso aconteça. A transparência, então, eu acho que ela vem aprimorando bastante, mas a tendência é inexorável de evoluir cada vez mais para que, então, nós tenhamos um país, uma comunidade muito melhor. Ok, semana que vem podemos fazer um programa falando sobre eleições? Sempre que convidado, aqui estarei. Muito obrigado. Então, semana que vem a gente vai ter mais um programa. Você está acompanhando agora. Você também pode ir depois no YouTube, de novo, você pode assistir esse programa. Semana que vem a gente vai fazer um programa sobre eleições. Um grande abraço, fique com a gente. Tchau.